Eu acho engraçado que quem me vê, assim, acha que a vida inteira eu sempre fui essa minimalistona, super consciente com o que consome, etc. Mas deixa eu te contar, eu era quase uma acumuladora antes do minimalismo entrar na minha vida, tá? Gente, eu era consumista pra caramba antes de conhecer o minimalismo. E aí piorava a situação porque eu trabalhava no marketing de um shopping. Então eu passava todos os dias, o dia inteiro, dentro de um shopping. A gente, na hora do almoço, saía da administração e ia andar pelo shopping, passear pelas lojas, e eu comprava algo todos os dias. Todos os dias. E não era porque achei legal, era porque eu tinha que comprar algo todos os dias, porque senão eu não sentia aquela coisa de uau, eu tenho algo novo. E não eram assim, coisas específicas, tipo, eu tinha que comprar uma peça de roupa, eu tinha que comprar uma maquiagem, não. Era qualquer coisa que estivesse em promoção, que estivesse baratinha. E o pior é que eu tinha o dom de achar umas coisas assim, super em promoções, super baratinhas. Então, era gasto todos os dias comprando coisas. Aí depois que eu saí do shopping, que foi quando eu mudei pra São Paulo, não melhorou muito a situação, porque aí eu cheguei aqui toda empolgada com a história do Brás, da 25 de março e, uau, milhares de coisas com precinho baratinho que não tinha em Brasília. E todo mundo que vem visitar a gente, que vinha visitar a gente no começo especialmente, chegava e falava, quero ir na 25, quero ir no Brás. Lógico que eu ia junto, porque não é mesmo? E aí eu chegava a sair chateada quando eu ia com alguém lá e eu não comprava nada pra mim, ou pra casa, ou pro meu marido, ou qualquer coisa do gênero. Porque você vai num centro de compras, você vai num local famosíssimo por compras, como assim você não vai comprar nada, né? Tipo, é um ultraje. Só que depois de um tempo, eu comecei a perceber que todo esse consumismo, toda essa neura de eu tenho que comprar alguma coisa toda vez que eu saio de casa, tava me fazendo muito mal. E eu tava gastando muito, gente, sério, muito dinheiro com compras supérfluas e desnecessárias na minha vida. Na época que eu mudei pra São Paulo, meu cartão de crédito, só de comprinhas e coisinhas que eu saía e comprava e vamos na 25 ali ou vamos ali no shopping, só isso tava dando em média R$1.000 de cartão de crédito. Você tem noção de quanto desperdício de dinheiro é R$1.000 pra pagar cartão de coisinha que você comprou e comprinhas, etc? Tudo bem que algumas eu acabava fazendo vídeo, mas, gente, R$1.000 de comprinhas e coisas do gênero, é absurdo isso. E aí quando me bateu isso e eu percebi que eu tava ficando meio mal, meio sobrecarregada com aquele tanto de coisa, e aí juntou que 2016 foi o ano que eu fiz o TCC da pós também, sabe? Eu tava estudando pra caramba, eu tava com a cabeça cheia de coisa, eu tava ficando enlouquecida já. E assim, é muito enlouquecedor você tentar conciliar a sua vida e todas as coisas que você quer fazer com esse hábito de sempre comprar algo e cartão de crédito estourando, sabe? E aí no final de 2016, no meio pro final de 2016, que eu comecei a formular minha tese da pós, eu falei, não, cara, não dá, eu vou cancelar o meu cartão de crédito, pagar tudo isso que tá aí parcelado, ou enfim, essas coisas, e zerar isso. E eu não vou mais usar cartão de crédito, porque eu não quero ficar gastando tanto dinheiro com essas coisas desnecessárias. Acho que esse foi o primeiro passo pra me encaminhar pro minimalismo, entendeu? Foi aí que começou. Até porque no final de 2016 eu ainda tava, assim, muito mal comigo. A minha autoestima ainda tava, assim, bem baqueada. Se vocês resgatarem os vídeos mais antigos, vocês vão ver que eu tô diferente. Eu tô meio... Chegava a ser um pouco forçado essa felicidade do vídeo. Porque eu não tava feliz comigo, eu não tava feliz com a minha vida, eu não tava feliz com aquele monte de coisa entulhando a minha casa. E aí no final de 2016, depois de todo o estresse da pós, depois de todo o estresse com o cabelo colorido, depois de todo o estresse com um monte de parcerias que estavam indo e vindo e eu só me estressando, e a casa, aquela bagunça cheia de coisa, foi quando eu assisti o primeiro vídeo de uma youtuber que me inspirou muito a pesquisar e a estudar sobre minimalismo, que foi a Jenny Mustard. E eu lembro que eu achei a Jenny Mustard porque eu tava assistindo um vídeo da Zoella, que na época eu assistia milhares de vídeos da Zoella, e a Zoella tava mostrando aquele milhão de roupas no guarda-roupa dela. E eu lembro que ela falou, nossa, eu não entendo como as pessoas conseguem fazer a história do guarda-roupa cápsula.
Falei, vou pesquisar sobre isso aí, achei interessante. E a Jenny tinha um vídeo sobre um guarda-roupa enxuto, um guarda-roupa como fazer um guarda-roupa cápsula. Eu assisti, eu fiquei maravilhada com aquela pessoa, com aquele estilo de vida, aquele modo de pensar. E essa foi a primeira coisa que eu implementei minimalista na minha vida, foi fazer o armário cápsula. E eu passei o final de 2016 e o começo de 2017 só estando com o armário cápsula ali, e eu já percebi o tanto que eu tinha coisas desnecessárias no meu guarda-roupa e na minha vida. Foi o primeiro... E aí eu prossegui com o armário cápsula no final de 2016 pro início de 2017, e eu percebi o tanto que eu tinha coisas desnecessárias na minha vida e quanto reduzir tava me fazendo bem. E aí 2017 já entrou na vida assim com o pé nos peitos, jogando na minha cara, o tanto que o que tava me fazendo mal, o que tava me arrastando pra baixo era o meu consumismo exagerado, exacerbado assim, sabe? Foi quando eu entrei de cabeça também no minimalismo. Quando eu falei, cara, esse negócio que eu tô fazendo pro guarda-roupa é sensacional e eu preciso aplicar isso pro resto da minha vida. Foi quando eu comecei a assistir um monte de documentários sobre minimalismo, de youtubers minimalistas. Foi quando eu comecei a ler um monte de livros sobre minimalismo, sabe? Comecei a me aprofundar mesmo no que era o minimalismo e como eu podia trazer isso pra minha vida, como isso podia ser benéfico pra mim. Foi também quando eu voltei o meu cabelo pro natural, porque eu já tava cansada de todos os cuidados que eu tinha que ter com o meu cabelo, com cor, com cuidar dele, porque o descolorido acaba com os fios. E pra minimizar o tanto de cuidado que eu tinha com o meu cabelo. E hoje eu acho que foi uma das melhores coisas que eu fiz, porque foi muito bom ter parado de ter que me preocupar com cor de cabelo e todas essas coisas. Também quando duas coisas muito importantes na minha vida aconteceram no começo de 2017. Quando eu parei de usar cosméticos que eram testados em animais, totalmente, eu só aceitava produtos que me enviavam das marcas de beleza se fosse cruelty free, eu só comprava coisas cruelty free, eu parei total de consumir coisas testadas em animais. E foi também a hora que eu comecei a parar de fazer tanto conteúdos relacionados à beleza e comecei a fazer mais conteúdos relacionados a ajudar as pessoas a progredir a parte da autoestima em si, sabe? Que foi uma coisa que começou a me ajudar muito, e que passar essa experiência que eu já tinha tido na vida de uma adolescente com uma autoestima lá embaixo pra uma adulta que tava conseguindo conciliar esse relacionamento consigo, me ajudou e me mostrou que as pessoas precisavam ouvir isso, as pessoas precisavam ser encorajadas a se amar mais também. E aí em julho do ano passado, quando eu já tava assim de cabeça no minimalismo, eu já me considerava uma minimalista, eu comecei a perceber que as pessoas estavam gostando de ouvir falar sobre esse assunto. E também que o minimalismo me ajudou a sair assim do fundo do poço que eu estava em 2015 para 2016 e que talvez fosse uma ferramenta que fosse ajudar as pessoas a sair do fundo do poço que elas estavam também. Talvez fosse aquela mãozinha que a gente precisa pra falar, vem, eu te ajudo a subir. E foi quando eu fiz o primeiro especial minimalista aqui do canal, que foi o mês de julho inteiro só falando sobre minimalismo e como aplicar ele na vida e como o minimalismo ajuda a melhorar a autoestima e como você pode usar o minimalismo na sua beleza e ter jeitos mais práticos, mais rápidos de cuidar de você e que você não precisa daqueles 500 milhões de coisas que a gente sempre vê as blogueirinhas recomendando o tempo inteiro. E desde então o minimalismo só tem crescido na minha vida, né, gente? Eu falo de minimalismo aqui no canal, eu participo de grupos de minimalismo no Facebook, eu tenho várias amigas que são criadoras minimalistas e que a gente tá cada vez mais se engajando em criar conteúdo pra mostrar que esse estilo de vida pode ajudar a sua vida, pode ajudar você a ter uma relação melhor com você mesmo, pode ajudar você a realizar mais e mais sonhos na sua vida, que é o que fez por mim, eu acredito que por todas nós que criamos conteúdo sobre minimalismo. E eu tô aqui, né, criando conteúdo toda semana pra vocês sobre esse assunto, sobre como usar o minimalismo como uma ferramenta de empoderamento, como uma ferramenta de melhorar esse relacionamento com você, porque foi muito bom pra mim. Eu tenho recebido um feedback muito legal que tem ajudado muitas pessoas a melhorar a vida delas. E te dizer que eu não vejo o minimalismo indo embora da minha vida tão cedo, né? Na verdade, ele tá só se intensificando cada vez mais. E essa é a minha história, gente, de como eu saí de acumuladora e comprando algo todos os dias da minha vida para minimalista que faz
sei lá, meses que eu não compro um nada, a não ser compras do mês pra fazer comida. E como é que é essa história do minimalismo na sua vida, aí do outro lado? Me conta como você conheceu, o que ele te ajudou, como é que você descobriu que você era minimalista ou que você queria virar minimalista. Conta aqui nos comentários pra mim, fiquei curiosa para saber também a sua história. Se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar o seu like aqui embaixo e se inscrever no canal também pra ver mais desses vídeos, se você não é inscrito. Se você é inscrito, liga o sininho pra receber as notificações e saber sempre que eu mandar um vídeo também. E eu vou ficando por aqui, gente. Beijo pra vocês e até o próximo vídeo.